Eu vou começar esta apresentação precisamente pelo nome do convidado, que é João Barbosa. E enquanto vocês procuram na vossa consciência e no coração que artista é este, vamos às suas grandes competências. Ele é DJ, é produtor, força criativa dos muito amados Buraco Ação Sistema, pai, licenciado em Direito, com diploma em Engenharia de Áudio numa das melhores escolas da Europa. Tem ainda um curso de mergulho e uma paixão por ténis. Se estiver em Lisboa, sapatilhas, se estiver no Porto. Estou com o Branco, bem-vindo. Alô, obrigado. Olá, disse tudo bem? Está tudo certíssimo. Tu podes ir embora, Pronto, já sabemos obrigado, tudo. A Deus. brincar. De todas estas competências que eu falei, e certamente terás mais, qual é aquela de que mais te orgulhas? Talvez o curso de ter conseguido tirar o curso de Engenharia de Som, que era mesmo assim. E eu pensei, ele vai dizer Direito, de certeza. Não, esse não vai ter. Não, esse Deve foi ser um bocadinho. dificílimo. Eu acho que esse foi um bocadinho a extensão do liceu. Acho que é um bocadinho aquela Ok. forma de pensar de Quando a ainda escola. não tinhas a certeza do que Exato, é que não tens a querias. certeza muito de nada e faz ali prolongas o momento Sim. e vais para uma coisa que seja generalista suficiente para te dar bases para qualquer outra coisa que tu queiras Muito bem. fazer. Mas aí Eu já. não pensei nisto na altura, Pois, agora, exato. agora faz muito mais sentido Que do grande aquilo. consciência. Não. Mas então olhando para trás, fez sentido ter escolhido Direito também. Sim, acho que sim. Exato, sim, olha, eu consigo justificar. E qual é que foi então a mais difícil de adquirir? Achas que foi a de Engenharia de Som? Não, de longe de direito. Tipo, Ok. Em termos de anos, Quanto tempo é que demoraste? demorei imenso. Eu fui daquelas pessoas Mas que fizeste fiquei, o exame fiz para entrar tudo. na ordem? Não, essa parte já não. Essa Mas parte ainda já podes não, fazer, ou não? não tenho a certeza. Nem Nem queres confesso que pensar nem. nisso. Sim, confesso. Acabei tipo o último exame que tive oral a dizer assim: olha, se me passar, eu juro que nunca o vou envergonhar porque eu não vou mesmo pôr nada disto em prática, Muito a não ser bom. a nível pessoal, por isso despacho-me só. Isso é muito bom. Não se preocupe que eu não vou seguir esta Exato, carreira. Exato, não se preocupe comigo, que eu não vou estragar o impacto bom. positivo e a reputação desta boa escola. Pronto, que eu não sei qual é. Onde Foi na daste- Católica. Ok, muito bem. Olha, andei lá também, mas não em Direito. Vocês não gostavam muito dos de Comunicação Social. Não sei se havia o curso de Comunicação Social na altura em que tiraste Direito. Já havia? Sim, Ok. não sei se não me lembro, acho que tinha outro nome. É possível. Acho que tinha um nome um bocadinho diferente. Mas eu confesso que eu, na realidade, a minha Ias lá há relação. pouco tempo. Sim, a minha relação era mesmo uma relação bastante. Porque já produzia música Sim. e felizmente que o Já horário. trabalhavas. Sim, um bocadinho. Eu já só acabei o curso, já a buraca estava tipo no segundo ou terceiro ano, portanto. Ok. Bem, isso foi força de vontade então. Foi mesmo assim uma coisa devagarinha, a conta-gotas. Sim. E eu, basicamente, com o tempo, felizmente, que o Uhum. horário dava para ter assim tempo à tarde, e eu, pronto, ficava a Conseguias produzir fazer as música. duas coisas. Não ligava muito. E o João Barbosa do curso de Direito é muito diferente do Branco, que fundou a sua própria editora e que gosta de partir chão em afters ou em não afters. É um bocadinho. Há é um duas bocadinho, personalidades? sim. Não sei. Eu acho que hoje em dia, felizmente, estamos numa fase em que os artistas não precisam de ser assim artísticos. Ok, Acho sim, eu. percebo-te. Acho que. Não precisam ter um ar alternativo, nem fazer só coisas Exato. alternativas. Eu acho que só um bocadinho. Eu acho que sinto que só acabei por tropeçar na ideia de ser um artista, porque pelas circunstâncias e pelo momento em que se está a viver, em que há uma série de gente geek que de repente foi levada a artistas. Mas acho que o João Barbosa era geek e o Branco continua geek. Portanto, nesse sentido, São a mesma há pessoa. uma relação de proximidade. Em termos de evolução e crescimento e e de horizontes e de tudo isso, acho que é a evolução normal que existe em 15 ou 20 anos Exato, de já são distância de uma 20 para coisa e aí. de outra. Já são 20. Olha, eu não tenho um curso de mergulho, mas eu adorava. Eu ainda não passei do snorkeling, porque estou sempre grávida na altura em que quero fazer o curso de mergulho e depois não dá. Qual é assim o sítio mais bonito onde tu já mergulhaste? Eu para mim uso mesmo como as minhas férias, tipo, nos últimos anos foram sempre A pensar nisso. foram sempre focadas nisso. Então eu acho que talvez seja porque o cérebro desliga mesmo a menos a 20 graus, a 20 metros ou a 30 metros de profundidade. O cérebro eu deixo de pensar em beats, deixo de pensar nisso tudo e consigo mesmo, fico só a ouvir a É a tua respiração e meditação. tudo isso. É um bocadinho, sem dúvida. E já fiz vários tipos de coisas. O sítio onde eu vou mais vezes e o que eu acho que é super bonito em termos de relação de alguém que esteja aqui em Lisboa a ouvir ou em Portugal que queira experimentar, eu acho que o sítio que eu aconselharia mais era o Mar Vermelho, porque é o sítio que tem mais variedade de
tem todo o tipo de espécies, das mais pequenininhas Muitas cores. às maiores, muitas cores, Uhum. um Recife incrível e acho que é o sítio mais completo. Em termos de viagens específicas, já fiz, por exemplo, viagens só para fazer uma coisa específica ou conseguir ver uma série, uma espécie específica. Uau! E Estudas isso antes? Fazes esse roteiro um todo bocadinho, antes? um bocadinho. Há sítios que à partida consegues ver isto, ou um tubarão-baleia, ou Uau! E já viste? Qual foi assim a espécie mais... assim o momento mais incrível que eu já vi debaixo de água foi com mantas gigantes, tipo assim, com três. E já assim, apanhaste à algum volta. susto? Por acaso não, felizmente nunca me assustei. Daqueles sustos. Não, e quando digo susto é mesmo, sei lá, entrares em pânico só porque sim, do género. E eu agora não conseguia respirar. Não, por acaso Não, não. como desligas, está-se bem. Exato. É tipo conduzir, exato. É aquela Pois, coisa é de automático. desligar e entrar em modo de. Deve ser incrível. instinto. Já aconteceu andares em tour de certeza e aproveitares para mergulhar? Ou então quereres ir muito pôr som a um sítio e forçar para ir porque querias Sim. mergulhar ali? Até, às vezes até mesmo não só para mergulhar, mesmo só para ficar a conhecer um sítio, Ok, sim, sítio que sim. não Tipo, conhecia. que sítio, vá? Dá-me um exemplo. Olha, às vezes até consigo, já forcei tipo, itinerários complicados, tipo, se eu vou fazer Passamos a por passagem, ali. toco na passagem de ano em Monte Real, se calhar consigo ir ao México. Tipo, Uau! e sei lá, assim, E umas fizeste voltas. isso? Fiz Canadá-México? isso na última passagem de ano, que eu Muito toquei em bom. Montreal, depois acabei por ir. Esse tipo, ok, pelo menos estou neste continente, é menos vergonhoso ir Há ao algum México. país a que ainda não tenhas ido? Há imensos, Ok. há imensos. Acho que assim, a América do Sul, há muitos países que eu gostava muito de Uhum, conhecer. e eles são muitos, sim. São muitos, tipo Bolívia, Chile, Argentina, Também me falta nunca isso. fui. Tens que Estou fazer uma muito tour curioso. aí Sim, e eu vou lá ver. bora. Quando tu mergulhas, não levas ténis nos pés. Isso deve deixar-te angustiado. Deixa-me. Não é? Sim, Como completamente. assim? Agora não posso completamente. usar os 300 mil. Quantos é que tu tens? Quantos pares? Eu não sou assim tão. Não? Tipo, não sou assim de exagero. Então tens que Mas, saber quantos tens. Sim, tenho tipo uns 50, 60, não tenho certeza. Vá, para o comum mortal, quais foram os mais caros? Ui. Ou quanto custaram os mais caros? Não precisas dizer marcas, pronto. Talvez uns 300 e tal euros. Nunca foi assim muito daqueles leilões loucos Sim. de atrás de Quando uns ténis. surgiram os do Kanye West, Não, por acaso não. não compraste? Não. Sou mais. O que eu curto mesmo é. Eu gosto de funções inovadoras. Então a minha procura é atrás de os ténis que têm um tecido que seja. Não sei, tipo, sou assim meio. Uma coisa funcional e que ainda não existia. Muita da roupa que eu uso eu podia ir fazer montanhismo a qualquer altura, sabes? Esse tipo de percebo. coisa de tipo, ok, quero estar sempre preparado. Para tudo. Vem Para chuva, vem Exato. trovada, tipo, tu vais ter Esse essa... é um bocadinho o foco. E mesmo em termos de casacos, eu não sei, ando sempre assim Sim. atrás de materiais de alguma coisa que eu consiga, tipo uma És geek, é vantagenzinha sobre oficial. as outras És geek pessoas. nisso também. Sim, super, super. Interessa-te... Há um tempo saíram os casacos Gore-Tex, assim uma cena Eu não sei, não estou assim tão dentro, Pronto. mas Coisas- eu ainda estou coisas muito no incríveis fast que não fashion, fazem que não boa. faz sentido. Não é boa, não. Não. Não, fast fashion é tipo Zara, passo a publicidade, que de 2 em 2 semanas tem uma coleção nova e te faz pensar que aquilo que tu tens já está completamente fora de moda e só tem 2 semanas. Mas pronto, mas também Mas tem é um a sua- erro, é um erro. Aposto que doas muita roupa para caridade e Dou, isso é super positivo. estou sempre a dar. Agora ando mesmo numa de destralhar tudo. Olha, como é que é o branco como pai? A tua filha sabe que és o branco? Sim. A minha filha já tem 12 anos. Então ela já Da sabe. janela já tudo e mais- percebe, ela sabe já diz bastante. na escola: eu sou filha do branco. Ela começou a ir a concertos de buraca muito novinha, ficava Ok. tipo sentadinha de lado do palco, não se mexia, ficava só a ver. Que é Por acaso, estranho, não é? dava- Não se mexer. Era super prático. Observadora? Sim, ficava só ali sossegada, não sei se estava meio tipo, ok, Que é é isto? suposto eu não me mexer durante uma hora. Nunca te deu assim um feedback mais engraçado que tu não tivesses à espera? Não, é só, é mesmo, Género, é pai, uma... porquê é que fazes aquilo? Que estranho. Às vezes goza comigo, tipo, Sim. porque eu tipo, acabo inevitavelmente por saltar e Uhum. dançar um bocado tipo, quando estou a tocar. E ela goza um bocadinho comigo com alguns. Em com casa não algum- fazes isso, não fazes em essas casa figuras. não faço. Também fazemos umas figuras um bocado idiotas. Ok. Não é uma casa muito normal. Ah, Boa. mas sim, goza um bocadinho comigo, mas eu acho que é mais uma ideia de. É tipo meio normal, tipo, pronto, ok. Pronto, E notas acabou. que ela já tenha também uma sensibilidade artística ou musical que te deixa assim já
Com aquele orgulhozinho. É tipo, ai, a minha filha só. Ela vai ser assim, por favor. Não, acho que ela tá numa fase de. Já tive assim, obviamente tem orgulhozinhos e tem tem uma Claro. série de coisas. Talvez assim, hoje em dia, com toda a explosão do YouTube, a coisa que eu fico mais pasmado são com os skills de edição de vídeo. Uhum. Está assim a começar o bichinho E já começou há algum ela tempo. já é youtuber? Ainda não. Mas não. deve estar Acho quase. que tem um bocadinho de vergonha. Está ali assim Ok, meio. ainda Está está ali nessa fase. numa fase pré alguma coisa. E há assim alguma coisa que ela ouça em termos musicais que tu pensas, oh meu Deus, porquê? Não, por acaso não. Acho que é mais ao contrário. A sério? É mais, é mais ao contrário. Muito bom. Numa entrevista em 2017, tu dizias que tentas tocar cada vez mais cedo, porque, e passo a citar, sinto que a música que se produz aqui é de dança, mas com bastante informação, e essa informação, a partir das 5 da manhã, dificilmente vai continuar a ser consistente. Eu adorei esta nota, porque acho que quando estiver ainda numa concordo discoteca a cair de perfeitamente. podre, eu vou usar isto, do género. Não, a partir das 5 da manhã isto já não entra, eu tenho que me ir embora. Achas que isto tem a ver com o quê? Com a maturidade profissional, pessoal, as duas coisas? Um bocadinho, pronto, tem a ver são diversas circunstâncias. Acho que, obviamente, eu, enquanto pessoa, também me relaciono de uma forma diferente com música eletrónica, mas acho que também tem a ver com o tipo de música que existe no meu universo e esta procura da mistura daquilo que é a música, se calhar tradicional, e a passagem disso para uma discoteca, para um clube, para música eletrónica, e essa procura aí, obviamente, nem sempre se chegam a padrões tão estáveis, tão simples como no techno ou como em muitas das músicas eletrónicas. E como quando eu falo de informação é um bocado isso, são polirritmos e diversas melodias e Essa e mistura diversas merece ser línguas, absorvida, diversas não é? línguas, diversos sítios que no fundo, ao mesmo tempo que são música dança, são também uma representação cultural de uma série de sítios do planeta Terra. E eu acho que é interessante que quem esteja a ver um DJ set ou um concerto ou o que quer que seja dentro destes géneros consiga ter essa percepção total. E tu gostas que as pessoas que estejam a ouvir estejam realmente a ouvir, não é? perceber. Aquela pessoa que já está ali a cair para o lado Acho que e sim, não até- importa muito aquilo que está a dar, não é? Acho que sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, és o verdadeiro artista que gosta de sentir isso. Tu não és só o homem que está a pôr o som atrás dos pratos, tu és o verdadeiro businessman que, se for preciso, passa as horas no escritório a gerir uma empresa, ou não? Neste caso, Sim, uma editora. Sim, passo muitas horas. E isso não te chateia? Não, acho que o branco é um bocado isso tudo. Tanto faz contabilidade, como beats, como é um bocadinho. Eu acho que eu acabei por ir descobrindo um bocado o meu caminho, exatamente por ser por essa multitasking, multi-coisa. E acho que, eu não sei, não. Felizmente tenho pessoas à minha volta que se calhar sabem qual é o último plugin que saiu e vêm falar comigo e eu saco e finjo que já sabia. Muito bom. E também, pronto, felizmente tenho uma série de gente à minha volta que acaba Mas por isso me faz completar. parte de ser patrão, não é? Tu tens outras pessoas que estão ali que acabam por fazer essa parte por ti e tu depois é que juntas tudo. Sim, acaba por funcionar e muito geres a cena. como um coletivo, mesmo só em termos de brainstorming, só em termos de ideias, o facto de estarmos num estúdio, que também é um escritório, que tem sempre uma série de gente, e às vezes tem uma série de gente que nem sequer tem nada a ver com música, e essas pessoas também passam por lá, Mas isso também é bom. ouvem, também comentam, dizem umas coisas idiotas, tu às vezes ficas também tipo indignado. Se Não, mas calhar ele não percebe dão nada, mas uns depois inputs ficam na cabeça, não? interessantes. Porque essas coisas depois ficam. Acho que quanto mais o input é fora do Sim, sim, universo, mais objetivo é e E mais às ele vezes fica a precisas remoer. disso, não é? Às Sim, vezes sim, os sim. músicos sofrem por Eu não então aceito isso. bem, eu refiro sério? logo, A eu sério? fico todo chateado, mas 10 minutos depois percebo-me que a pessoa tinha razão. Tu não percebes nada disto. Tipo, não percebes nada disto, vai-te embora. Ele tinha razão. Vamos Depois fica a chorar. aos primórdios da enxofada, que são também o início dos buracos São Sistema, não é? Exatamente. Primeiro, o que é 2006. que significa enxofada? É a palavra espanhola de. Eu não fui à procura de propósito, de certeza que encontrava. Enchufado, enchufe, de ficha. Ok. Ficha elétrica, portanto, E como é que dar te lembraste energia. disso? Estavas em Espanha ou no México? Estava em Espanha, exato, estava em Espanha com o Calaf, estávamos numa viagem de carro entre Barcelona, 1200 km, aquilo de Ixi. Barcelona, Lisboa, Uhum. e tivemos muitas horas para conversar. E não sei, fomos falando, precisámos do nome para a editora. E havia outros nomes E fortes. pareceu-nos interessante. Já não me lembro, estamos a falar tipo em 2005 ou uma Yeah. coisa assim do género.
Mas a enxofada é fixe, fica na cabeça. Enxofada. E porque uma Mas não imaginas os mails que recebemos com pessoas a tentar dizer enxofada que a dizer ao aterram lado. completamente ao lado. Tipo o quê? Enxofondo, enchilada. Enchilada era bom. Dá para muita coisa. Enxurrada. Pois é, Enxurrada. porque há muitas palavras a começar com enche. Enche. E porquê esta necessidade de criar uma editora? Os Buraca eram algo assumidamente diferente e tu sabias que não se enquadravam e que por isso precisavam sei lá, de uma plataforma diferente? Nem sequer era uma questão só de eu saber, era questão de também ter tentado abordar algumas e das pessoas não estarem mesmo nada para aí viradas. E então tudo o que é novo e diferente às vezes. Era um bocadinho, sim. E mesmo em termos, sei lá, de agência também, e no fundo a Enxofada quando criámos era um bocadinho uma mistura de tudo isso. Sim, por isso é que eu disse que era uma plataforma, não é? Sim, não era só uma editora. Fazia a parte de agenciamento, fazia a parte de edição de discos, fazia... depois quando a coisa começou também a acontecer de uma forma mais regular, além fronteiras, fora de Portugal, começámos também a ter que ter conexões com empresas de management, outras agências e outras coisas, e essa gestão toda acabava por ser feita em Lisboa, no nosso E aí escritório. começaram a receber mais e-mails com nomes enganados, de certeza, vindos de todo o mundo. Não, começa logo no meu, não é? João já não é um nome nada fácil Pois é. para... Então mas tem que ser branco. Jau. É branco é mais fácil. Mas mesmo assim eles devem dizer de maneiras diferentes. Aquela cena do João. o voice home, aquelas cenas do sim, tipo, sim, Alexa tipo, play, assim, sim. não consegue Não consegue. não consegue tocar branco, já estou farto de tentar dizer branco de Dizes 20 branco e ela entoações nunca diferentes encontra. e ela nunca encontra. Oh meu Deus, pois é, os artistas deviam começar a pensar nisso. Exatamente, é super importante. É verdade, é como Alexa quando... play branco. Now playing, outra coisa qualquer, Exato. tipo uma música Se calhar já country. descobriste coisas fixe. Não. Não. Então. Vocês, falando em Buraca, vocês criaram um novo som, algo que não existia antes, e isto não é pretenciosismo, eu acho que é verdade, é certo. Porquê é que ninguém se tinha lembrado de fundir com o duro, com a música eletrónica contemporânea, ou porquê é que ninguém tinha feito a coisa ainda como vocês? Ou já tinha e no fundo andaram aqui a enganar-nos. Sabes, quando se descobre depois um grupo na Coreia do Sul que afinal já tinha as músicas. Exato. Havia uns iguaizinhos em Amsterdão. Não, eu não sei, acho que é difícil um bocadinho de perceber. Eu acho que Lisboa tinha as condições ideais e quando eu digo Lisboa, digo Grande Lisboa, porque obviamente grande parte destas coisas aconteceram na Amadora, grande parte destas ideias e destes cruzamentos, destes brainstorms. Tinha as condições ideais para... tinha as duas coisas, não é? Eu portanto, cresci a ir a uma festa de drum and bass. Tu cresceste na Amadora? Sim, cresci na Amadora. Tanto cresci a vir para Lisboa para ter de ir a uma festa de drum and bass ou ir a uma discoteca, comprar discos a sítios que tinham todo o tipo de música eletrónica e acabar por me deparar com tudo isso. Como, obviamente, na Amadora era inevitável passar um carro com kizomba aos altos berros ou mesmo durante os anos 90 todo aquele boom do Kuduro com o Elder e com toda, e portanto isso tudo estava tudo presente ao mesmo tempo nos mesmos cérebros, nas mesmas pessoas, na mesma geração, e no fundo estavam meio que criadas aí as condições e a equação certa para depois dois amadurenses se juntarem com dois angolanos e fazerem. Não foi nada forçado, não é? Foi uma coisa natural, surgiu mesmo naturalmente. Sim. Ainda bem. O verdadeiro segredo do sucesso dos Buraca é esse? Achas que foi esse? Acho que foi ser orgânico e foi dar uma voz a uma série de pessoas que se sentiam da mesma maneira, que tinham crescido exatamente com a mesma se calhar não se enquadravam numa caixa, não é? Exato, que não eram. E pessoas que no fundo estavam fartas só de celebrar tudo o que vem de Londres. O dubstep é cool, vem de Londres, eu não sei quando, o grime, coisa. E o que havia cá então, não era cool, não é? Exato, e então de repente era tipo, ok, mas agora está aqui uma coisa que também pode ser cool. E os primeiros meses, o primeiro ano foi muito a celebrar isso. Mas vocês sentiram sempre essa coolness? Ou essa reação à coolness? Não. A partir do momento que depois tens uma música que vira um bocadinho mais comercial, passas a ser horrível, não é? Claro como que sim. Tudo no mundo. Adoro. Porque eu tive cá o Carlão e nós falámos imenso da Weasel, obviamente, e ele também falou disso, porque é inevitável, não é? Às vezes com o sucesso vem essa parte. Claro. E não é porque tu queiras, mas... Há uma pergunta que eu também fiz à Blaia neste podcast. Algum dia vamos ter regresso dos Buraca? Eu não te vou dizer já o que é que ela respondeu. Ok. Quero saber se vocês estão todos em concordância. Nós decidimos fazer um hiato na altura que parámos, nem sequer foi um fim assumido. Isso foi em 2015, foi em 2016. 2016. O concerto que demos foi no dia... Tu já tinhas lançado o Atlas quando os Buraca acabaram? Acabaram ou não? Fizeram uma pausa. Sim, não tenho muita noção de...
para já sinto que todas as pessoas estão a fazer coisas super interessantes e Yeah, estão no fundo fora a de. plantar a semente com a mesma ideologia, com a mesma Uhum. ideia que estava por trás dos Buraca em outras áreas completamente diferentes. Eu acho que isso é interessante porque vai Isso fazer com que se espalhe ainda mais, não é? Portanto, eu acho que enquanto estivermos a sentir isso, parece que a Tá missão, tudo bem. a missão continua a ser cumprida e está tudo bem. Eu acho que os Buraca voltarão se nós sentirmos necessidade necessidade de o fazer, mas no de sentido juntar de que essas forças todas outra vez. se justificar por alguma coisa, não necessariamente por nós Para pessoalmente. criarem um acho eu. super guerreiro para lutar contra qualquer coisa, juntam-se Isso, todos. não sei, eu costumo dizer assim, sei lá, acho que precisava de ser uma causa, precisava de ser algum Sim, tipo de sim, causa, sim. alguma uma coisa É que, isso. que nos levasse, sei lá, imagina que se de repente De repente decidiam. salvavas a Amazónia com Olha, o por acaso regresso dos estás a falar, Buraca. estás a falar da Amazónia, eu ia exatamente dar um exemplo. Imagina que decidem tentar eleger uma pessoa tão estranha como o Bolsonaro em Portugal. Para mim, se eu puder motivar uma série de gente através do Exato. concerto de Buraca, eu vou fazer os possíveis para pôr toda a Sim, gente em sim, cima sim. daquele palco a funcionar. Mas pronto, isto é só é mesmo uma coisa super abstrata. Estou muito longe acho que espero que Esperemos que não não acho seja que vá acontecer, necessário. exatamente, Claro. mas sinto um bocadinho precisava de uma causa, Uhum. acho que faz sentido haver uma causa e uma direção. Ela disse que não iam voltar a Disse que não. juntar-se. Disse, mas na altura também não sei porque é que ela disse. Não, ela não disse aquilo de uma forma do género, não quero, era o que ela sentia, se calhar, obviamente, se surgir essa oportunidade com uma causa que o justifique. E tu continuas a seguir o trabalho dos outros, o Riot, do Calaf, e Sim. interessas-te mesmo por esses trabalhos, não é só por serem Sim. teus amigos. E acaba por haver também acaba por haver algumas vezes alguns cruzamentos. Trabalhei com o Calaf agora para o disco Pois, do Dino, sim. bastante. Trabalhei Eu sinto com que o Dino podia ser dos Buracas se os Buracas se tivessem juntado agora. completamente. Não é? O Dino acho que até Porque consegue ser tem mais mais particularidades ainda. ainda. Consegue ser mais ainda, porque acho que é mesmo um artista que representa da melhor forma possível o momento Verdade. e o futuro e o progresso e tudo aquilo É que se muito quer que a global. sociedade seja e que Portugal seja nos próximos anos, portanto, sem dúvida. Ótimo elogio. Adorava que dissessem isso de mim. Qual é o Tu teu. também, Filipe. De certeza. Qual é o teu grande guilty pleasure musical? Musical? Tu dá-me ideia que és eclético, não é? Obviamente, mas também tens aí um quê de alternativo. Surpreende-nos. Mas queres um guilty pleasure Guilty- alternativo? Não, Assim, não, uma não. coisa Quero tão- um que eu guilty gosto que pleasure, seja tão ponto. esquisita. Ok. Quero que tu me digas, eu amo Mariah Carey. Estou a brincar. Não deves chamar. Não, Mariah Carey. Não sei, tenho assim algumas coisas. Eu acho que se calhar o meu guilty pleasure, se eu revelasse há um tempo atrás, se calhar não era assim tão guilty pleasure quanto isso, que é. Porque deixou de ser, aposto. Porque era uma coisa que era underground, cool. Era o Conan Osiris. Não, Então. estou a falar do baile funk em geral. Era uma coisa Ah, tão sim, underground, sim, cool, sim, sim. há 10 anos, Rio de É Janeiro, verdade. etc. Hoje de repente é tipo. Sim, é E verdade. então, mas pronto, eu continuo realmente Continuas a consumir. o ritmo continua-me Ouves Anitta e Tropkillas e essas coisas? Dropkill, assim, sou muito amigo do Zé Claro. Gon e ouço a Anitta. Sim, acho que a Anitta tem um trabalho incrível e acho que todo esse universo acaba por ser uma representação ela muito cria, forte da língua é portuguesa e acho que isso é mesmo preciso. Mesmo agora a série feita para o Netflix, feita pelo Condzilla, Sintoniza, se não me engano, também achei incrível. Tipo, sigo um bocadinho isso tudo porque acho mesmo muito interessante que uma coisa falada em português que exprime sentimentos ou momentos ou fala de uma série de coisas em português tenha ganho um espaço tão grande dentro de plataformas tipo como o YouTube e coisas do género. verdade. Acho incrível. E então se era o E meu ainda guilty bem, pleasure. porque se calhar se não existissem essas plataformas nunca conseguiriam. Sim, não é? completamente. Sim, Mostrar-se. sim, isso é tudo isso é um fruto Desta era. desta democratização de views e de plays e de coisas. Mas ainda bem, porque depois daí podem nascer coisas muito boas. Entretanto, fiquei aqui a pensar: será que ele não teve aqueles guilty pleasures que na altura não eram tipo Backstreet Boys ou Spice Girls? Também consigo pensar um bocadinho num. Não sei, mas pronto, não é muito fácil. Teria que Não pensar. tens. Oh. Tenho assim, Mas assim, nós obviamente. seguimos e se tu te lembrares Sei, eventualmente de Porque uma Celine Dion lá para a frente, depois dizes. Mas a Whitney Houston é guilty pleasure? Não. Não, Então, olha, nós pois. agora até passamos uma música. Sabes quem é o Kygo, não é? Sim, Do Tropical House. Ele pegou Samplou. numa. Exato, a Higher Love da Whitney Houston e nós estamos a passar.
Não é essa, mas podia ser. Mas acho que há eu já ouvi uma versão tipo É, house é dessa. possível, deve haver 1000 dessa. Acho que sim. Voltamos então à enxofada, mas da sua importância nos dias de hoje, naquilo que é o panorama musical atual. O que é que vocês fazem de diferente ou de novo? Então, eu acho que no fundo agora estamos a viver se calhar a segunda leva não é? Há bocadinho falávamos de Buraca, que a meu ver é um bocado essa primeira leva, esses 10 anos, e agora estamos a viver um bocadinho essa segunda leva, que é uma geração de artistas que partilham do mesmo tipo de ideias e que partilham e que celebram o mesmo tipo de beats e de ideologia, e que fazem música em Lisboa, arredores e para além de Lisboa e arredores, outras cidades Sim, pelo mundo fora, onde acaba por existir não necessariamente com os mesmos géneros, mas o mesmo tipo de vontade por trás da criação musical e aquela ideia, se calhar, da música eletrónica global. E é um bocadinho aí que nós nos inserimos, no fundo, esta ideia de música eletrónica, mas com um lado meio a vir com algum tipo de relação cultural com alguma coisa, seja a cúmbia do Peru, que tem uma versão eletrónica, seja o gom da África do Sul, coisas assim que vêm de algum tipo de ritmo ancestral, de alguma forma, alguma coisa antiga, e que é transposta para os dias de hoje. são vocês com que procuram computador. essas pessoas ou essas pessoas já sabem e já vêm ter convosco? Já é um bocadinho tudo, já acaba Sim. por acontecer um bocado as duas coisas. Nós vamos muito atrás do que gostamos de ouvir e da música que gostamos e dos artistas e dos géneros, e é um Se por bocadinho acaso estiveres na qual é o novo internet beat. e começares a ouvir uma coisa e vais Sim, tentar vou saber lá, e vou falar lá. com essa pessoa. Sim, sou bastante ativo nessas coisas. Faz logo a tua triagenzinha. Fala melhor então da enxofada na zona, que também me parece algo de diferente daquilo que se está a fazer agora, quase como não, é mesmo uma residência semanal em que as pessoas já sabem que vão ou que querem ir. E, És na Surra? Ou não? fala-me do Então, que está para vir. Eu sei que vem o festival, sim. mas fala-me de qual é o verdadeiro objetivo da enxofada na zona. Então, a Enxofada na Zona começou como. Foi um nome que a primeira vez que apareceu foi para dar nome a um programa de rádio, numa rádio online de tinhas. Londrina, NTS, que ainda Tens uma tem. t-shirt. Uma t-shirt e tudo. Ainda tens lá Ainda tem, o programa. ainda tem. Daí depois acabámos por fazer uma compilação, porque meio que ficámos inspirados com a música toda que recebemos e acabámos por lançar Boa. uma compilação chamada Enxofada na Zona, e fizemos o primeiro evento, que foi no Estúdio Tamote, que foi um bocadinho uma festa, naquela Sim. coisa de ok, vamos juntar algumas pessoas da compilação, alguns artistas da editora, e tentar passar um bocadinho este espírito, esta música eletrónica global a acontecer, tipo, celebrado numa noite Ao noite vivo. por ano, ao vivo e a cores. E agora, no fundo, queremos sempre continuar a acrescentar um degrauzinho, Exatamente. e aqui acabámos por criar um festival chamado Enxofada na Zona, que passou a ser um evento de 2 dias e que vai tomar conta do Capitólio. Que vai ser dia 4 e 5 de outubro, não é? 4 e 5 de outubro. Tu vais apresentar lá o teu novo disco, o nosso, com espetáculo visual em simultâneo. Eu vi o ficar. espetáculo no Superboc, não estava a ver se te estavas a enganar, até porque eu não sabia o que é que estava previsto. Mas aquilo fazia sentido, a verdade é essa. Há de fazer, tu deves ter ali Ainda- truques para que faça mesmo que te enganes. Sim, então, eu tenho no fundo, no fundo com todos estes anos à Sim. procura de cenas, de artistas, a fazer programas. Fiz um programa para uma série documental para a RTP2, por exemplo, Sim. tenho uma série de bagagem Já vamos falar disso. de imagem. Vídeo e imagem. Exato, que no fundo Isso não aprendeste no curso de engenharia? não aprendi no curso, que consigo transportar para o palco, e acho que consigo fazer no fundo a mesma viagem musical, acaba por acontecer Sim. também de forma no campo visual, e depois Mas eu acho isso que é um acaba por ser. bocado uma tendência, ou se calhar vai virar uma tendência, não vai? Porque tu conheces os Blaze, Os Blaze são franceses, eles também fazem algo do género, um deles até é realizador. Sim, Então, é incrível. E tu não consegues estar a ver o espetáculo sem estar realmente a ver. Não, é? Sim, Não há sim, aquela sim, coisa sim, de estares sim, a curtir o som de olhos fechados, porque há tanta coisa a Acho acontecer no que palco. eles acabam por conseguir uns momentos que sim, consegues fechar Sim, os olhos exato, e sim, sair sim, um sim, bocadinho dali, e depois há outros momentos que não, que tens mesmo que perceber o que está a acontecer. Mas até isso está super pensado, de certeza. Um bocadinho. Não é? Tentar, De certeza. tentar ocupar a mente das pessoas da melhor forma possível. Já que nós estamos a mergulhar, não é? No currículo tu tens, para além da enxofada e Fundação dos Buraca, mixtape, EP, 2 álbuns, o Atlas e o nosso. Primeiro, porque a importância de um álbum numa época em que se consome a música tão rapidamente, à velocidade da luz. E segundo, quais são as principais diferenças em termos de evolução musical, acho eu, entre o Atlas
e o nosso? Acho que a principal diferença do Atlas para o nosso foi mesmo o crescimento da minha identidade enquanto eu artista, enquanto eu me encontrar e encontrar também o meu som. Falámos de que, ainda há bocadinho dizias, quando saiu o Atlas, os buracos ainda estavam em atividade, Sim. portanto o Atlas foi meio que foi um projeto importante e que acabou por ganhar Tu um fizeste peso enquanto grande, andavas em tour. exato, era um bocadinho uma coisa em viagem onde eu fui a 5 cidades e não era, na altura, quando estava a fazer essa música, não era a minha ocupação principal, no fundo. Eu acho sempre maravilhoso quando os artistas escrevem em tour e gravam as coisas em tour, porque eu quando vou passear, eu limpo a cabeça, estás a ver? Boa. Nem consigo Pois, nas pois, redes pois. sociais, nem dou aquilo que se calhar queria dar. Não, mas estou muito desligada. Como é que se consegue? Porque acaba por ser trabalho, não é? Como é que. É porque realmente deve vir aí uma inspiração também, não é? Seja porque mas Muito também há muito tempo específica. não estamos a passear no ponto de vista de tipo, uma Pois, viagem visitar um museu, incrível, não é? visitar uma coisa, estás sentada Num autocarro. numa carrinha durante 10 horas e acaba por Pois. dar para fazer música, ou num Percebo. avião durante 5 horas, ou uma coisa. Então vais fazendo algumas coisas mas não só, eu acabei mesmo também por fazer algumas viagens no meio disso, mas foi um projeto que eu vi como um projeto que tinha uma baliza, eram 5 cidades que eu quis visitar, Ok. ficar uma semana nessas 5 cidades e construir música à volta disso. O nosso, para mim já foi, ok, entretanto já o buraco acabou, Vou olhar aqui para o álbum, está aqui. continuei a trabalhar, continuei a fazer música, produzi também para alguns outros artistas, fiz algumas coisas e no meio dessas coisas, desses projetos todos que foram acontecendo, da evolução da editora, de tudo isso, acabei por ter também vontade de fazer um disco que eu sentisse que era exatamente o momento que eu estava a viver agora. E pronto, daí ter nascido o nosso. O Atlas Unfolded, que é as tais séries que tu fizeste e que passaram na RTP, foi a desculpa para viajares mais um bocadinho, não foi? E mergulhares. Ou aquilo também foi gravado já enquanto estavas a gravar Não, a pensar no disco? Não, foi a posteriori. Ou seja, o Atlas Unfolded eu gravei quando estava a trabalhar o disco Atlas Ok. e depois o que eu fiz para a RTP foi uma série documental chamada Clube Atlas. Pronto, é tudo Atlas. Ok. É meio complicado. Então estava Eu não com- ajudei. Não ajudaste. foram muito boas Então não é a decisões. mesma coisa. Não é a mesma coisa. São o Clube Tu Atlas. tiveste de voltar a viajar. Sim, tive de Pois voltar era a ir essa a a uma minha série de ideia. sítios Isto agora não estava a fazer trabalhei. sentido na minha cabeça. No fundo, a série de Clube Atlas não tinha nada a ver com nenhum disco especificamente. Era só o Atlas do ponto de vista de um club. mundo. Não Sim, é? sim. Um bocado essa relação. Sim, era como se o não mundo fosse estava- um grande Eu não clube. estava no estúdio, estava mais no papel de entrevistador, Exatamente. de observador do que é que estava a acontecer, a visitar sítios, também acabava por tocar de vez em quando, e isso também acabava por fazer um bocadinho parte da série. Mas Mas acabava quase por ser um branco pelo mundo, como o portugueses pelo mundo, não é? Estavas um bocadinho. bocado ali a beber aquilo que Só se que eu não vivia. não vivia nos sítios. Exatamente, mas falavas com as pessoas que viviam e que Falava, consumiam a exatamente. música nesses sítios. Isso Exatamente, era isso fixe. acabou por ser uma experiência super enriquecedora. Assim, Uhum. e acho que se calhar essa foi assim a experiência mais próxima e que mais influenciou a ideia de fazer o nosso. Outra experiência muito interessante que também sinto que me levou na direção certa de fazer o nosso foram umas noites que nós começámos num espaço chamado Beleza, em Lisboa, Sim. as Noites na Surra, que é uma noite mensal, que tem um Exato. bocadinho por trás a mesma ideologia e as mesmas ideias daquilo que temos vindo a falar, não é? Esta música, celebrar a música eletrónica global, mas desta vez mais uma residência, são os mesmos artistas que tocam e que se Mas encontram. ainda um tipo existe de- esta residência? Existe sim. E no fundo essa renovação da audiência e as pessoas que acabaram por ir a essas na Surra, os dançarinos, assim, todo esse ambiente, todo esse momento acabou também por ser muito inspirador para o disco e acabou por servir como tubo de ensaio onde eu fazia experiências e experimentava músicas antes de decidir Esperto. incluí-las no disco ou não. Tu percebias logo a vibe das pessoas. Completamente. Se estivessem no bar encostadas, é porque se calhar Yeah. não dava muito certo. E mesmo as reações específicas, por exemplo, E isso faz-te realmente alterar a maneira como vais. faz. Muitas bom. vezes tem que ser na mesma noite. Fico a pensar nisso de uma Então maneira. isso é um laboratório. Chego a casa às 3h30 da manhã, ainda fico tipo na cama com o laptop a mudar uma coisa qualquer. Muito bom. Imagina que tu não tinhas esse feedback, porque há quem não tenha, artistas que não Claro. trabalham assim, que não tinhas logo. Ias viver ansioso até lançares as coisas, Yeah, ou, acho que ou sim. menos confiante. Acho que se calhar nem fazia música, não sei. Porque no fundo disto tudo, das primeiras coisas que eu tive foi este feedback. Eu comecei Sim. muito mais como DJ, produtor, antes de tudo e qualquer outra coisa. Vives então, desse feedback, não é? Vivo muito desse feedback, sem dúvida.
Estava aqui a pensar que devias ser aquele aluno que estava constantemente a perguntar coisas ao professor. Esse tipo Não. de chato. Não eras? Até porque, quer dizer, no caso da engenharia de som, como era em espanhol, eu tinha vergonha Mas tinha falas bem vergonha de espanhol, sacar de assim certeza. mais ou menos. Fala aquele portunhol. Portunhol, Tinha vergonha sim. de sacar um sotaque esquisito. Houve uma vez que eu disse mal o nome de um quadro do Picasso numa aula e ficou toda a gente a rir durante 10 minutos. Até eu acho que nunca mais falei o resto Não do te ano lembras todo. qual era o nome? Era o mais clássico, Guernica, pá, aí. exato, mas eu não quero dizer na mesma. Eu fiquei Eu nem sei, traumatizado. não se diz Guernica. Não sei, Eles devem não dizer sei, de outra eles devem dizer forma. de outra forma. Mas olha, Não sei. sabes como é que eles dizem Mariah Carey? Ah. Maria Carey. Portanto, não E venham gozar Esteban connosco. Maravilhas. Sim. Tu separas bem o trabalho da tua vida pessoal? Não. Não. Claro que não. Claro que Se não. estás às 3 da manhã no computador na cama. Nem sequer nem sequer penso que isso é uma coisa que Mas seja há pessoas que te possível. cobrem isso. Ahm, Não, porque tu afastas-te dessas pessoas, de certeza. Estou já aqui a ver já o plano todo. Tento mais ou menos estabelecer uma série de limites. Exato. Avisas logo. Olha, eu sou Há um assim. pré-aviso, olha, isto é capaz de ser assim. Eu vou Sim. tentar não ser. E Eu eu sei já- que está errado, contudo. Não está. É só uma maneira de ser, não é? Cada um com as suas. Qual é o futuro da música eletrónica e o futuro do branco? Pum, 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 pum. Ahm, És daquelas pessoas que pensam daqui a 10 anos quero estar aqui. Não sei, eu acho que em termos do meu futuro, aquilo que eu gostava muito de ser, eu acho que há uma. Eu acho que ainda há bocadinho falávamos da Anitta, ou falávamos desta explosão da música brasileira. Adorava que trabalhasses com a Anitta, agora estava aqui a pensar. Pode ser. Set it up. Devia. Não, Não mas sei se alguém da acho, Anitta acho, está a acho ouvir que há um. Não sei, da mesma maneira que eu sinto que existe agora um bocadinho a força de um contingente latino em termos de música sem e a dúvida. influência que a música espanhola está a ter um pouco por todo o mundo. Eu tenho um bocadinho o sonho e acredito que com a quantidade de ritmos, com a quantidade de ideias diferentes que existem em todos os países que falam a língua portuguesa, tenho um bocadinho o sonho de haver um bocado esse contingente a conseguir ter o mesmo de impacto e o mesmo tipo de força no mundo, e sem dúvida que o meu trabalho eu tento que vá um bocadinho nesse sentido, não é? Eu tento que o nosso seja um grão de areia disso, tento que tudo aquilo que eu faça tenha um bocadinho a ver com isso. Portanto, o meu futuro gostava que fosse a continuar a desenvolver esse tipo de projetos que continuassem não é? a espalhar estas ideias e pelo mundo, sem dúvida. E se isso passar por uma Anitta ou por um J Balvin, ótimo. Exatamente, mas pronto, mas de preferência eu gostava mais ainda que passasse por uma pessoa que ainda ninguém ainda não sabe quem é, apareceu. a chegar e a ocupar Mas esse que tu vais espaço e a ocupar descobrir. um espaço, ou não sei, exatamente. Acho que Algures. passa um bocadinho por aí. Porque obviamente no fundo, se falamos do impacto da música latina, falamos do J Balvin, mas não dava para falar sem falar da Rosalía, que certo tem um lado Verdade. muito mais underground e não é tão comercial, ou Sem não é dúvida. assim uma coisa tão portanto, Conheces a Rosalia? conheci uma vez no Festival Sonar há 2 anos, assim, um encontro muito breve. Ela ainda não era. o que é Ela agora? estava a dar assim o primeiro grande concerto, tipo, em termos de mídia, foi o primeiro grande concerto que E toda a mesmo gente agora falou. já há vozes que se levantam a dizer que ela está muito comercial e vendida Pois, e Claro. pronto. Na altura havia vozes que se levantavam a dizer que ela estava a desvirtuar o flamenco. Exatamente, Porque até porque ela tinha não era uma todo um disco- verdadeira. Tinha um disco o disco LA antes do Sim, exatamente. antes Primeiro. do Mal Querer, que era um disco de flamenco 100%, Sim. mas mesmo assim Porque já era um ela flamenco com uma gostava- atitude mas- moderna E completamente. era porque ela gostava de flamenco, não é? Ela não tinha, acho que ela não tinha, era uma raiz. Eu acho que tem um bocadinho, não sei, pelo menos lembro-me de ver assim umas coisas na altura e depois apareceram uma série de artistas flamenco completamente a dar-lhe a bênção na Claro. totalidade e depois meio que se calou toda a gente. Mas Porque quando o trabalho é bom é claro, isso que acontece, exatamente. não é? E na realidade era isso, a música É era o que boa importa. e as coisas acabaram por chegar da melhor forma ao mundo inteiro e era um bocadinho esse o sonho que eu tenho para aqui, para este contingente, para um contingente. Eu adoro português. tu digas contingente. Yeah, eu não sei que outra palavra é. Exato. Não sei, mas faz-me lembrar, Ajuda-me, tipo, 25 de ajuda-me. Abril. Bora? Não Pode é? ser um Vamos lá. contingente. Exato. Algum dia vais querer ser só o João Barbosa. Sim, acho que o João Barbosa vai chegar a uma altura que já vai ser mais importante que o branco. Talvez Ainda não é. nas- No banco eu acho que é. Tu não assinas branco no banco, pois não? no Branco, banco. Não. Assinas João Barbosa. Sim, tenho uma assinatura, tenho que Aí fazer sempre tens- igual, senão eles ficam Aí super o João chateados. é mais importante. Eu acho que vai haver uma fase em que eu se calhar vou deixar de ser artista e vou passar a estar só a fazer a parte da editora, a parte O de todos backstage. ou mesmo produção, continuar sempre a produzir, mas produção que não seja
em nome próprio, produzir para outras pessoas, como já fiz várias Não és vezes. viciado naquela coisa de ter o público ali a aplaudir-te e viveres disso e isso dar-te. Acho que precisaria de experimentar ficar sem para Pois, saber exato. qual É era que é a um minha bocadinho relação como com nós com o microfone. Adoramos fazer todas as partes que estão por trás, mas depois, mas falar ao Sentes microfone. falta de alguma coisa assim. Sim, Pois, exatamente. é possível. Olha, eu costumo terminar o podcast com 3 perguntas, agora nesta nova edição. Não é bem uma pergunta, tu completas a frase. O teu momento mais feliz foi. Eu completo com uma coisa que Tu uma coisa quiseres, qualquer pode ser. acontecer. Foi quando provaste arroz de cabidela, não sei. Ai, não. Mas por acaso gosto. Gostas? Gosto. Odeio. A culpa é da minha avó. Mas O deve meu momento- ser ótimo. Deves adorar vinagre. Gostas de vinagre na comida? Gosto. Pois. Sim. Pois aquilo tem imenso vinagre. Acho que aí é o momento que traz mais felicidade, é sem dúvida, o nascimento de um filho. Mas podes não ser clichê. Mas Sentiste isso? Senti, não talvez no momento em cima, todo esse momento, toda essa relação é sem dúvida Não naquele o dia momento só, mais né? feliz. Sim, É sim. conforme vais gostando Sim. mais dele. Sim, não é Porque é isso que acontece, não é um pessoas. clique. Não se nasce e adoro esta pessoa. Uau, Nunca a esta- vi isso na vida. Sim, Não podes acho adorá-la. que adoro a relação que tenho com essa pessoa. E que vais criando. A coisa que tu mais odeias é. Pessoas que não fazem reply all aos e-mails. Não estou a ver. Não fazem. E Sim. depois, E depois ficas a ter que falar uma série de conversas para elas. Com depois há um que se perdeu na Isso, comunicação e depois- ficas chateado. Não, o problema não é ficar chateado, o problema é que ele depois não vai fazer uma coisa qualquer que era Depois suposto não fazer. E mandaste. depois, não. Então isso é o João Barbosa Businessman a falar. Bastante. Mas e se for o branco a falar? Qual é a coisa que o branco mais odeia? A coisa que eu mais odeio é que. Não sei se é a coisa que eu mais odeio, mas acho que há uma coisa que as pessoas têm mania de fazer que eu acho que é estranha, que é dizerem assim: olha, por acaso tenho de confessar que eu não conheço nada da tua música, ou não conhecia nada da tua música antes, mas depois deste concerto achei muito fixe, obrigado. Há um bocado essa ideia das pessoas sentirem sempre necessidade de se colocarem no centro do mundo, de um momento. Não é que isso seja uma informação necessariamente negativa, mas eu tenho na posse esta informação. É quase é um como mau para um bom Sim. não é aquela coisa, quase começar a frase com não. Não, mas Não, mas. E não sei, sinto. Acho que esse tipo de conversa Nunca sabes como é que irrita-me has de sempre reagir. profundamente. o que é que vais dizer? Obrigada. Eu fico tipo assim, fixe, boa. Ok. Que lei é que tu gostavas de aprovar? Que lei é que eu gostava de aprovar? Uhum. Eu acho que, e acho que isto já começa a ser um bocadinho inevitável, mas eu sinto que eu gostava, ainda no outro dia estava a ver um documentário interessante que falava sobre a propriedade, não a propriedade privada, mas agora estou a bloquear um bocadinho as tuas informações e aquilo Era que é. no Netflix? Sim, sobre Cambridge Analytica sim, também e vi, o facto sim, que sim, ele, e concordei completamente com a ideia da proteção dos dados pessoais Sim. ser um direito, ter que Humano, fazer parte não é? Um direito fundamental. dos direitos, Sim. dos direitos humanos. E acho que isso era uma coisa que faz realmente sentido porque é importante, não é? É importante que de repente as coisas não consigam ser Que não seja só aquela coisa manipuladas, porque do. nós somos previsíveis, é inevitável nós Sim, sermos previsíveis. e o então, algoritmo. Eu acho que o algoritmo devia ser proibido. As pessoas falam disso um bocadinho como. Acho que muito levianamente, do género. Só vês as mesmas coisas porque se sabe que é aquilo que tu gostas, mas Sim. então não estás a dar oportunidade para Acabas. conhecer outras. Só isso, essa premissa, Tens que parece-me estar sempre, errada. dá quase mais trabalho ficar a lutar contra o algoritmo do que ficar, Sim, do que ficar exatamente. Porque passivo. estás tão confortável naquilo que te mostram, porque supostamente é o que tu gostas. Bem, não vamos por aí. Não, mas pronto, mas uma lei que. vi e era Sim, pronto, acho que era uma lei. os direitos da proteção de Uma dados lei que eu serem um ficaria direito humano. feliz se fosse aprovado. Pronto, está feito. Boa, Gostou obrigado. muito? Não, nada. Pronto. Obrigado. Obrigada.